Ninguém tem paciência para... A gente mal vai em reunião de condomínio, né? Imagina aí em reunião... Mas aí também é uma analogia pela coisa mais chata do planeta. Não tem como, eu costumo dizer, não tem como esperar que a democracia funcione bem se você não quer ir nem na reunião do condomínio. Entendeu? Esquece. Não vai funcionar, porque isso depende de você sentar, decidir coletivamente o que vai rolar. E assim, você não quer ir nem na reunião do condomínio, muito menos você vai numa associação civil dessa ou daquela natureza, dedicar suas noites àquilo, a um sindicato, ouvir aquela conversa chata, etc, etc. Ainda mais se você tem no seu celular um lugar que você vai lá e xinga o governo e botei o governo em apuros com o meu grito aqui. Né? É totalmente ilusório. Na verdade, agora você tem uma poeira de irritação que, na verdade, não consegue exercer veto nenhum. E nem avança. E aí você vai desregulando. Nem impede retrocessos do ponto de vista daquele cidadão. Não viabiliza avanço. E nem viabiliza avanço. O avanço é sempre penoso, porque a água corre para o mar. O lugar natural, né, da decisão política é reforçando o poder já existente. A menos que você consiga exercer veto. Na medida que as organizações... E essa, de novo, uma ironia assim, que eu fico pontuando. A esquerda passou todo o século XX meio desancando, botando reticências na democracia representativa, no elogio da democracia direta ou participativa. A participação é bem-vinda, claro, mas a fantasia da democracia direta, nos plebiscitos da vida, favorece o status quo, entendeu? Assim, se você quer mudar o status quo, políticas, olha a história das políticas que geraram o welfare state e tal. De modo geral, você tinha um quadro político com muita organização e capacidade de exercer veto. Né? Fazer, sei lá, greve numa fábrica que é importante, parar o trânsito com passeatas, parar o cinema. Aí você arranca concessões, porque vai ter confusão. Né? Esse tipo de coisa. Na medida que você perde capacidade de fazer isso, o rodo passa. Né? Passa a boiada. Mas... Você vai passando a boiada. Então, eu acho que, em boa medida, é isso que está acontecendo. E você acha que a direita, e mais em particular a extrema-direita, conseguiu pegar essa... Eu achei muito boa essa imagem da poeira de irritação, né? Porque é exatamente como eu me sinto envolta quando eu estou em rede social, muito mais até do que no bar, conversando e tal. É aqui, né, que a coisa está tão etérea, assim. Não é etéreo, porque é concreto, mas enfim. Mas você acha que a extrema-direita consegue dar a ilusão de que está reagindo, de que essas pessoas pertencem a algo, né? Porque é muito sobre pertencer. As bolhas de redes sociais favorecem isso. Os grupos de acampamento na frente do quartel, mal ou bem, tinha uma questão forte ali, ideológica, autoritária, antidemocrática, mas tinha muito uma coisa de, encontrei gente que pensa como eu e estamos numa luta juntos. Isso é algo que um lado do espectro está sabendo fazer melhor? No caso dos quartéis, é espasmódica, né? E no limite, ilegal, tolerado indevidamente, talvez criminosamente, pela cúpula do Exército. Absoluto. Né? Estamos em pleno acordo disso. Não, pois é, primeira coisa. Né? Mas, assim, a maneira como eu olho para isso, com uma certa assimetria fundamental. Não é que eles aprenderem, a esquerda precisa aprender. A esquerda tem a mania chata de tentar elaborar políticas públicas. Tem um problema complexo, você tem que montar um procedimento que vai ter uma burocracia. Primeiro fazer umas 4 assembleias a respeito. Esse é o pedágio. Esse é o pedágio duro de atravessar. Eu sou professor de ciência política, mas eu sou um desastre como militante. Eu não tenho essa inclinação de maneira nenhuma. Eu quero ficar no meu canto lá dando minhas aulas. Entendeu? Não sou, eu frequento eu vou na reunião de condomínio. Você é síndico? Não, eu vou em reunião do departamento, da faculdade, cumpro o pedágio e não reclamo. Não, justo. Faço a minha parte profissional e em casa. Pronto, é isso que eu faço. Muito bem. Né? Mas não consigo atuar no sindicato, não tenho paciência. Mas, enfim, não é fácil, é exigente. Mas o que eu acho, assim,
nesse ambiente desorganizado, é mais fácil você operar na desconstrução. Do que na Entendeu? construção de algo, né? Claro, no veto. Quer dizer, você tem. A extrema-direita não está preocupada com a elaboração e implementação cuidadosa de uma política pública muito complexa, a partir de um diagnóstico. Entendeu? Isso aqui tá ruim, a gente tem que consertar, e tem um diagnóstico assim, a gente precisa criar, portanto, uma estrutura que vai fazer isso aqui. Basicamente, Bolsonaro dizia isso todo dia, estou aqui para desfazer. Trump também fala, está ali para desfazer. Está desfazendo em velocidade aceleradíssima. O que eu acho a agenda da direita internacionalmente nesse momento a agenda da direita há 40 anos ela é antirregulatória. Eu me recuso a chamar esse pessoal antirregulatório de liberal. Eu brinco que liberal sou eu. Tá? Brinco a sério. Brincadeira não é mentira. Exatamente. Reivindico o rótulo. Liberal sou eu. Esses caras não são liberais. Né? Eles não estão nem aí para o devido processo legal, para direitos das garantias constitucionais, para coisa nenhuma, desde que eles levem o deles. Né? Etc. Eles estão desmanchando regulação que enche o saco de gente poderosa para onde a água correria com naturalidade. Né? Então, você entulha o sistema de política pública, para de fluir o poder para os lugares naturais. Né? E essas pessoas naturalmente poderosas vão trabalhar para desfazer isso. Desfizeram isso no âmbito doméstico em vários países do mundo, começar por Estados Unidos, Europa Ocidental, vários lugares e tal. E nesse momento, o foco da pauta antirregulatória é multilateral. É a ONU. É o sistema ONU, é a Organização Mundial de Saúde, é o globalismo. Blá, 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 blá. Aí isso aparece na retórica Musk, Bolsonaro, Trump. A pauta é essa. A pauta é antirregulatória o tempo todo. Eu insisto, ela não é pró-mercado. Eles não têm problema de operar com monopólio desde que o monopólio seja privado. Tá? Ela é anti-Estado. Ela é anti-regulação. Tanto é anti-Estado que, pouco a pouco, foi produzindo uma certa incapacitação progressiva do sistema político, uma incapacitação estatal progressiva, que claramente é o caso nos Estados Unidos, em parte da Europa Ocidental, que não adianta quem está governando ou não consegue entregar nada, porque você basicamente produziu um desmanche deliberado. Né? O projeto é esse. O projeto é esse. E na medida que não entrega nada, a população começa a olhar em torno, falar, mas como assim você vai votar nos fascistas autoritários? Mas, cara, tem 30 anos que eu estou levando na testa. Entendeu? Não tem nada funcionando. Né? Mas é isso, assim, na literatura, falando em termos de ciência política, nos anos 60 tinha uma vasta literatura sobre desenvolvimento político. Ficava pensando nas condições do sistema político ser capaz de entregar mais ou menos coisas, as capabilities, no inglês, do sistema político, em várias esferas. Era uma literatura com muitos problemas, muito etnocêntrica, presumia, né, que quanto mais perto do modelo americano, melhor funcionava, etc. E os americanos estavam lá matando presidentes e candidatos a presidente, fazendo direitos civis, né? Então eles tinham um monte de problemas, e a literatura meio passava ao largo disso. Mas eles estavam pelo menos preocupados normativamente em se perguntar: quando é que o sistema político funciona bem? Quando é que funciona mal? Quais são as condições que opera? E o que eu acho que aconteceu de 80 para cá, com o desmanche, é que você foi produzindo um Estado. Os estados dos países centrais hoje são menos capazes de fazer coisas, não estados do modo geral, especificamente Estado versus mercado, mas assim, o sistema político, né, desses países são menos capazes de entregar coisas do que eram 40 anos atrás. Né? Às vezes hoje a gente naturaliza muito nos Estados Unidos, não tem regulação para nada, mas eles desmancharam muita regulação que já tinham feito, eles tinham um controle exemplar de fluxo financeiro de campanha. A Suprema Corte desmanchou, né? Ao longo de 40, 50 anos eles foram desmanchando vários controles, que aí vai ficando disfuncional, não consegue mais aprovar orçamento. Daí a pouco tem um Trump fazendo um festival trágico que está fazendo com as garantias constitucionais do país. Então, acho que esse é o quadro. O Brasil, na verdade, ao longo desse processo, coincide com o processo de democratização e de construção de outra coisa na direção oposta.
mas nos últimos 10 anos é um país que a deriva sob o efeito de um processo parecido.